Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje vamos estar falando de um assunto muito interessante, muito legal, que é sobre as evidências científicas que demonstram a esfericidade da Terra. É um assunto muito falado hoje em dia, né? Principalmente com esse movimento terraplanista crescendo bastante e, enfim, mais no final da aula eu vou estar dando minha opinião sobre o porquê disso está acontecendo, né? Isso também é parte, culpa de nós cientistas, né, pela nossa comunicação, né? A nossa comunicação com a população, né, não está sendo eficácia, mas depois eu vou estar discutindo mais sobre isso. Bom, então durante muitos anos, né, a gente precisa primeiro entender então como a ciência trata o formato da Terra, né? Então, durante muitos anos, a forma da Terra foi motivo de debates, né, elaborações teóricas. Então, tinham muitos pensadores, né, que a Igreja controlava, né, esse tipo de conhecimento, principalmente, né, na época medieval, né. Mas alguns pensadores gregos já tinham essa noção já que a Terra era esférica, né? Tinha um formato esférico, né? Mas, né, outros pensadores falavam que era plana, né? Então, com o passar dos anos, né, mesmo com esses pensadores gregos, estudiosos gregos, fazendo pequenas, né, é, experimentos, depois também eu vou falar mais para frente, mas com o passar do tempo foi inventado novas tecnologias, né, como o satélite está na imagem aí, e a gente conseguiu perceber que a Terra é esférica mesmo, né? Ela tem esse formato esférico dela, né? Tem um achatamento nos dois polos, né? Então você vê um número maior, né, de dimensão na faixa do Equador, enquanto na faixa do norte e do sul dos polos tem um número menor, né? Então você vê que é uma esfera não perfeita com achatamento nos polos, né? Tanto no norte como no sul. Então, foi possível estabelecer que a Terra possui cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados, né? É bastante coisa. Outra importante afirmação refere-se à sua forma, né? Então, a sua forma é geoide, né? O nome da forma, né? Certinho. E levemente atada nos polos, né? São alguns quilômetros, são 42 quilômetros, se eu não me engano, né? Da diferença. E vamos falar um pouco das evidências agora, né? Essas evidências que foram importantes também. O Cristóvão Colombo, né? Um navegador muito famoso na nossa história, né? Ele não foi o primeiro a pensar nisso, né? Mas eu pensei assim de colocar ele de primeira porque eu achei interessante a observação que ele fez, né? E é muito pertinente também para esse assunto, né? Então, o que ele fez, né? O que ele observou, né? Então ele percebeu que os mastros, né? Os mastros são aquelas toras de madeira, né? Onde colocam as velas, né? Antigamente, né? Então, os mastros dos navios, né, quando ele estava nas costas, né, no porto, ele conseguia ver primeiro os mastros dos navios, né, a primeira coisa que eles conseguiam ver, e depois iam aparecer o casco, né, o navio completo, né. Isso é uma evidência que a Terra é curvada, né, existe uma curvatura da Terra, né. Então você consegue ver através dessa imagem também que eu coloquei aí para vocês, né? Que você consegue ver um navio completamente, né? O seu mastro, né? A sua base e o outro somente o mastro, né? Então Cristóvão Colombo ele conseguiu perceber isso, né? Ele falou assim, nossa, a primeira coisa que eu vejo no navio são os mastros, né? Uma outra evidência também que a gente tem é o eclipse lunar, né? Então a sombra curva da Terra, né, na superfície lunar durante o eclipse é uma evidência, né? E o aspecto do céu muda conforme os observadores se encontram em diferentes latitudes, né? Que eu vou falar um pouco, né, mais para frente para vocês, né? Mas é isso, você consegue perceber a curvatura, que a Terra existe uma curvatura através da sombra que ela transmite para a Lua, né? No eclipse lunar, né?
Então isso também é uma outra evidência. E a observação de estrelas em diferentes lugares no mundo, né? Então você consegue ver constelações, né, que são grupamentos de estrelas, né? Você consegue ver constelações diferentes em determinados países diferentes, né? Então você não vê o mesmo grupo de estrelas em todos os lugares, né? Isso quer dizer então que a Terra não é plana, porque se ela fosse plana, né, você conseguiria, todo mundo ia conseguir ver somente um céu, né? Somente um céu. E na Terra redonda, né, na Terra esférica, isso é comprovado. Você está vendo um céu diferente, com estrelas diferentes, porque você está em outro lugar, você está em uma outra latitude, uma outra longitude, entendeu? Então você consegue observar um céu diferente, porque você está literalmente em outro lugar, em outro ângulo, né, da Terra, não no mesmo ângulo, né, no plano. Os voos também com altitude de 35 mil pés, você já consegue ver a curvatura da Terra também. Logicamente que isso é para poucas pessoas, né? São militares jatos, né? Ou pessoas com mais com dinheiro que podem viajar nesses aviões super caros, supersônicos, né? Que eles alcançam os 35 mil pés e você consegue ver através dessa foto também a curvatura da Terra, né? Deve ser uma experiência muito legal, né? Mas infelizmente uma experiência para poucos, né? Então a gente não tem assim, isso não é muito falado na sociedade, né? Porque é difícil você achar uma pessoa que já foi no voo desse, né? Mas você consegue ver a curvatura da Terra através desses voos, né? Bom, agora eu vou deixar um cientista que eu gosto muito, que chama Carl Sagan, né? Explicar para vocês o que um dos gregos pensadores lá atrás já tinha descoberto já que a Terra tinha inclinações, né? Então vamos assistir um pouco do vídeo dele que é bem interessante. Houve uma época em que nosso pequeno planeta parecia imenso, em que ele era o único mundo que podíamos explorar. O seu verdadeiro tamanho foi descoberto de um jeito simples e engenhoso por um homem que viveu aqui no Egito no 3º século antes de Cristo. Esta torre pode ter sido uma torre de comunicações, parte de uma rede que percorre a costa norte-africana, pela qual sinais de fogueiras eram usados para comunicar mensagens do Estado. Ela também foi utilizada como um farol, um sinal de navegação para os navios ali no mar Mediterrâneo. Esta torre fica a cerca de 50 quilômetros a oeste do que outrora foi uma das maiores cidades do mundo, Alexandria. Em Alexandria, naquela época, vivia um homem chamado Eratóstenes. Um de seus contemporâneos invejosos o chamava de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque ele dizia que Eratóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece claro que, em muitos campos, Eratóstenes era alfa. Ele era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Também era bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. E, um dia, ao ler um pergaminho da biblioteca, ele encontrou um relato bastante curioso. Bem ao sul, no posto de fronteira de Siene, no dia mais longo do ano, algo de notável acontecia. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna ou de uma vareta encurtava com a aproximação do meio-dia. Com o passar das horas, os raios do sol deslizavam pela parede de um poço que nos outros dias não era iluminado. Então, precisamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombra e o sol brilhava diretamente no fundo do poço.
Naquele momento, o sol estava exatamente a pino. Foi uma observação que outra pessoa teria facilmente ignorado. Varetas, sombras, reflexos em poços, a posição do sol, assuntos simples do dia a dia, que importância possível poderiam ter? Mas Eratóstenes era um cientista, e sua contemplação desses assuntos caseiros mudou o mundo, de certo modo, fez o mundo. Por Eratóstenes ter tido a presença de espírito, de experimentar, de realmente perguntar por que aqui, perto de Alexandria, uma vareta projeta uma sombra perto do meio-dia em 21 de junho. E acontece que elas projetam mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o relato de Siene estava errado, mas é uma observação absolutamente franca. Por que alguém mentiria sobre tal assunto? Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra, sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior é a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada, nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 avos da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40 mil quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos por cento. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás. Muito legal, né, pessoal? O Cowley era um cientista divulgador muito importante, né? E interessante também vocês darem uma pesquisada sobre ele, né? Eu gosto bastante dele porque ele trata a ciência de uma forma simples, né? Ele acreditava também numa ciência transformadora, de fácil acesso, né? Então, para mim eu acho que para essa aula foi essencial colocar esse vídeo. E outro vídeo que eu também sempre gostei bastante e também tem tudo a ver com essa aula, né? É sobre o pulo, né, de paraquedas, que que a Red Bull fez, né, com esse saltador. Foi o maior de todos, né? Então, vamos dar uma olhada aí um pouco, né, em tudo, né, porque ele é grande, mas vamos lá.
Bom, é isso aí, pessoal. Eu não vou passar o vídeo inteiro porque ele é um pouco longo, né? E também não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, mas vocês viram claramente que dá para você observar ali a curvatura da Terra, né? Muito dependente da altitude que você vê, né? A altitude que você está vendo, né? Então, são várias evidências, né? Que a ciência comprova, né? Fotos também, tem outras evidências como fotos da NASA, da Terra, né? E enfim, existem muitas evidências, né? Essas foram as principais que eu selecionei assim, também diferentes um pouco, né? Para a gente estar discutindo, conversando. E espero que vocês tenham gostado, né? E para a tarefa de casa, né, seria interessante cada um de vocês trazer uma evidência diferente, porque existem muitas e muitas. Eu não falei de todas, né? Mas eu falei das que eu acho interessantes e que ficariam legais para esse vídeo aí, para essa videoaula. Beleza, pessoal? E essa aqui estão as referências, né, do que eu usei. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.